Beleza, pessoal, João do Goldenbot falando. Hoje nesse vídeo eu vou falar com vocês sobre o nosso portfólio agressivo, ou seja, todas as estratégias da Goldenbot rodando em uma única conta e conta Red, que é o recomendado aqui pela Goldenbot, né? Aqui em cima, conta Red. Pessoal, bom, primeiro de tudo, bem importante que vocês entendam que esse portfólio agressivo, né, em comparação com o moderado, conservador, ele tem pouca diferença, principalmente em comparação ao moderado, né, que é o Robonexus. Então algumas pessoas pensam assim, pô, então não vale a pena assinar ele, eu vou pegar um moderado e etc, né? Em relação à questão de resultado, tem uma grande diferença, porque o Robonexus, diferente dos outros 4 robôs, ele está servindo como se fosse um amortizador para os resultados. Então, enquanto os 4 robôs estão ali performando, indo bem, ele talvez vai estar ali no 0 a 0, meio que empatado, enquanto os outros mudarem a sua época de ganho para perda, talvez o Nexus vai começar a retomar, aí bem. O Nexus sempre foi um robô que teve uma performance um pouco, na média, um pouco para baixo. Nunca foi um robô muito exorbitante, mas ele tem tido uma consistência muito boa, principalmente de outubro para cá, dentro do dólar. E ele tem conseguido aí fechar, né, vários meses positivos, e esse ano ele está positivo, ali com mais de 30% positivo. E é que agora eu já não tenho mais o sinal pelo MQL5, né? Deixei só o sinal das carteiras. Mas basicamente agora ele está performando bem esse ano. Então essa é a amortização que eu queria trazer para vocês dentro dessa carteira. Para que a gente não fique somente com o lucro do setup moderado, fiz questão de mostrar aqui, né? Que é de 107k ali, né? Claro que isso aqui é uma probabilidade, quer dizer que vai acontecer. Mas que a gente consiga amortizar com o Nexus, né? Fazendo com que a gente consiga esse capital aqui de 157 talvez daqui a 5 anos, trabalhando com a mão mínima dessa carteira aqui do portfólio agressivo. E eu vou explicar para vocês como que eu balanceei, como que eu fiz esse balanceamento, baseado ali em correlação, e também porque que o Unity 2 é o que, não, Unity 2 não, perdão, né? Unity 1 é o que vai estar trabalhando com mais contratos, né? Nesse caso, ele está trabalhando ali com 4 contratos, de 4 em 4 dentro desse portfólio. Então vamos lá, deixa eu contar para vocês aqui quais são os robôs do portfólio. Então a gente tem o Nexus, a gente tem o Unity 2, a gente tem o Unity 1, tem o Neon Hunter Reverse, que é a nova versão do Hunter, que trabalha somente na parte da manhã e somente nas reversões. É claro que dentro dele também tem reentrada, saída parcial, assim como todos os outros robôs, com exceção do Unity 2, né, que não tem saída parcial. E o Neon Hunter Trend, que ele trabalha na tendência, inclusive a partir de agora, meio-dia, ele pode fazer uma operação, visto que ele está, né, habilitado para começar a trabalhar, tá bom? Então acho que o Neon, esse de baixo aqui, olha, deixa eu expandir, né? Então tá aqui, esse é o Neon Hunter Trend. E provavelmente ele pode acabar fazendo uma operaçãozinha aqui ainda hoje. Vamos lá, então deixa eu explicar para vocês como que ficou, né, o portfólio, como que ficou os resultados e etc. Deixa eu ir lá para o Quant Analyzer, que é a ferramenta que eu mais uso para isso, né? Então aqui eu estava olhando a estratégia do moderado com vocês, que eu deixei pronto do outro vídeo, e eu vou colocar agora o Unity 2 aqui, o Unity 1, perdão, com 4 contratos, e criar o portfólio agressivo. E vou falar com vocês sobre os resultados, tá? E bom, vamos lá. Criei então aqui o portfólio e quero comentar com vocês, falar sobre essa questão, igual eu falei nos outros vídeos, né? Sobre a estagnação. Eu peguei como exemplo a estratégia do Neon Hunter Trend com um robô isolado, só um robozinho trabalhando, porque eu quero defender a ideia de portfólio de carteira, por mais que vocês sabem que é vantajoso, que é a melhor opção pra gente que trabalha com robôs. Operando somente com um robô, nesse caso aqui o Neon Hunter Trend, a gente tem uma estagnação de 214 dias. Estagnação contempla período de drawdown e período de 0 a 0, que ele tenta ganhar, depois perde, ganha, perde, ganha, perde, ganha, 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 até que uma hora ele consegue, né, superar aquela perda que ele teve anterior, né, e consegue começar a ganhar, né, não só a perda, mas também o topo anterior, né, ou seja, o momento em que ele estava ali, aonde que ele, né, marcou o ponto ali de lucro dele principal, e até a hora que ele consegue romper esse topo, né, que ele consegue se recuperar, vamos dizer assim, né. Então tudo isso aqui a gente chama de estagnação, esse período aqui embaixo, olha. Eu estou desenhando para vocês aqui de uma forma bem estranha, né. Isso aqui é estagnação, ganha, perde, tem um drawdown aqui no meio também. A hora que ele consegue romper isso aqui, olha, como se fosse uma resistência, né, aí o lucro
ele acaba melhorando para a gente. Então, esse sistema aqui, o Quant Analyzer, ele consegue identificar essa região de estagnação, contempla as perdas e período de drawdown. E no caso do Neon Hunter Trend, em 5 anos de teste, ele teve uma época em que ele ficou 214 dias lateral, né? Ou seja, teve o drawdown, teve pequena época de lucro, de perda, e ficou 214 dias que ele não conseguiu sair do lugar, praticamente, né? Agora, quando a gente trabalha com portfólio, olha como que a história muda, né? Em 5 anos do portfólio, com todos os 5 robôs da Golden Bot, o máximo que a gente teve de estagnação foi 58 dias, ou seja, 2 meses. Né? E se a gente olhar em dias úteis, pode chegar até 3 meses. Então, a gente teve aí uma estagnação de 58 dias úteis, que é uma grande diferença para 214, onde desses 58 dias a gente teve drawdown, teve período de 0 a 0 e já começou a retomar os lucros. Em outras palavras, isso para mim significa o quê? Que o drawdown vai ser mais rápido. Né? É para ser mais rápido, é a probabilidade, é a chance disso acontecer também na real. Por quê? Primeiro de tudo, esses dados que estão aqui, que eu falei com vocês, fator de lucro, drawdown, taxa de acerto, até o faturamento, foi tudo obtido sem otimização, gente. Eu não fiz otimização alguma nessas estratégias. Eu peguei somente as 5 estratégias, olhei para cada uma delas e falei, cara, se eu colocar tal coisa, né, o indicador para trabalhar desse jeito, se eu colocar uma reentrada ou uma saída parcial, se eu colocar tal horário, então foi tudo manualmente, porque quando a gente faz otimização, que é esse processo aqui, olha, de vir aqui, marcar, por exemplo, a caixinha do horário para testar entre as 3h30 e 5h30, qual que é o melhor horário para poder encerrar as operações, né? Não só isso, mas combinar com uma saída parcial, com uma reentrada, uma segunda reentrada, que eu estava aqui fazendo um teste dos outros vídeos, né? E colocar tudo isso aqui para otimizar, a chance de a gente criar uma estratégia muito boa que funcione só nessa época aqui, olha, de 2017 até 2022, é muito grande. Né? Isso significa que a gente está criando uma estratégia que funciona somente para essa época. E daqui para frente, do dia 7/7/2022, a estratégia só vai de mal a pior. Porque a gente, né, a gente manipulou, vamos dizer assim, né, através de resultados de otimização, uma estratégia que vai ficar ali sobre-otimizada, muito boa somente para aquela época. Quando você faz criação de estratégia manual, que é você vir aqui, olha, tirar essa parte de otimização, deixar desabilitada, vir aqui e colocar algo que você tenha em mente, por exemplo, vamos supor que eu quero colocar aqui no Neon Hunter Trend para ele trabalhar somente com um indicador para entrada, não em 3. E vou rodar um teste para ver como que ele vai ficar. Né? Quando você faz isso, você está colocando ideias suas, de forma que você trabalhe manualmente dentro de um robô, para que ele possa trabalhar sem otimização. E dessa forma eu fui fazendo esses testes, e fui encontrando vários testes, alguns eu não gostei, como esse aqui por exemplo, não achei nem um pouquinho legal, e como eu não achei legal, eu fui testando outras coisas. Eu fui pegando, fui mudando, fui colocando aqui 3 indicadores, Take Profit, mudar de 3 vezes a TR para 2, deixa eu dar um iniciar aqui para ver como vai ficar, não ficou legal também. Então eu fui fazendo esses testes, e fui, né, separando ali cada setup de acordo com o seu resultado e fui colocando dentro da carteira. A diferença que está em relação aos outros setups que eu quero falar com vocês agora. O conservador e o moderado, a gente está trabalhando todos com mão mínima, 2 contratos. Já no portfólio agressivo, a única estratégia que a gente vai trabalhar com 4 contratos é o Unity 1. Porque na hora de fazer a correlação deles, e vou mostrar para vocês aqui, olha, portfólio correlação, eu identifiquei o quê? Eu identifiquei que a estratégia do Unity 1 com o Neon Hunter Reverse estavam muito parecidas, uma correlação negativa. Por quê? Porque eles são setups parecidos. Observei que Nexus e Unity 2 tinham também uma correlação ali parecida. Observei que o Neon Hunter Trend e o Nexus também tinham uma correlação um pouco parecida. Assim, não tão, né, igual o Unity 1 e o Reverse, igual tá gritante aqui, né? São bem parecidos, mas também tinha. Então, eu cheguei à seguinte conclusão. Eu vou criar pares de estratégias, de setups, para verificar a correlação deles de forma separadas por pares de robôs, né? Não por cada robô sozinho, mas por pares de robô. A ideia foi o quê? Foi pegar o Neon Hunter Reverse, que é esse aqui, né? Deixa eu pintar ele de vermelhinho aqui, a setinha, né? O Reverse com o Unity 1
ver como que é a correlação deles dois em questão de capital, resultado financeiro e tudo mais, junto com o Unity 2 e o Nexus. Só que na carteira agressiva, o Unity 2 já não está tão parecido com o Nexus como na moderada. Na verdade, está parecido em questão de épocas de lucro, mas o Hunter Trend está muito mais parecido, tanto em lucro como em questão de época. Então, essa correlação que eu criei foi utilizando os dois pares, o Unity 1 com o Neon Hunter Reverse, contra, né, o Nexus e o Hunter Trend. E eu observei que o Unity 1 ele precisava ter um capital um pouco maior para ele poder conseguir equiparar as épocas ali, né, de perda do Trend e do Nexus também. Então por isso que eu aumentei a mão nele. O Unity 2 ficou como um Coringa. Ficou como um setup Coringa que ele, né, consegue se encontrar bem tanto nesses dois pares, né? O Unity 1 Reverse com o Neon Hunter, até me confundo, né? O Neon Hunter Reverse com o Unity 1, como também o Nexus e o Neon Hunter Trend. Então ele funcionou muito bem, né, em relação a esses outros aqui, né, quando for comparado essa correlação. Então dessa forma, vou mostrar para vocês na prática. O agressivo que está aqui pra gente é com o Unity com 4 contratos. 157k, drawdown de 3.178. Se a gente cria uma carteira agressiva com o Unity 1 com 2 contratos, vou até escrever aqui, olha, portfólio agressivo Unity 1, 2 contratos. Olha a diferença de capital, 129 mil, né, caiu ali quase 30k. Taxa de acerto permaneceu a mesma, fator de lucro também. O drawdown, diferença pequeníssima, né, de R$180 apenas. Então, se a gente for olhar em questão de resultado, ou seja, arriscar 180 para poder ter um lucro de quase 30 a mais, uma probabilidade de lucro maior, compensa muito mais. Sem contar que a estagnação, ela ficou praticamente a mesma. Então isso me ajudou mais ainda, né? Quando eu peguei aqui no portfólio agressivo, olha, que está com 4 contratos, a estagnação ficou praticamente igual. Ou seja, eu tive uma mesma estagnação, uma mesma época de perda e 0 a 0 para um lucro bem superior. Um lucro de 30k mais quase. Falando em questão de dados lá no nosso site, acho que está bem claro aqui como que tá os resultados, né? 7 mil sugerido, drawdown de 3.178, lucro de 157k, isso dá 2.246%, fator de lucro de 1,48 e tem os dados também de Monte Carlo aqui embaixo, assim como eu comentei com vocês aí nos outros vídeos. E isso aqui é bem legal, né? É o ano a ano da estratégia, né? Nos outros portfólios eu não comentei, mas quero dar um destaque para esse aqui, que ele teve em 5 anos, somente 3 meses de prejuízo, né? 3 meses ali catalogados aqui, vamos dizer assim, né, de prejuízo. Então isso aqui fez com que, né, eu realmente, né, optasse pelo balanceamento com 4 contratos no Unity 1. Beleza? Bom, acho que é isso que eu queria falar com vocês em relação às estratégias, elas estão aqui. Lembrando que Nexus e o Trend muito provavelmente são dois robôs, né, que vão sempre trabalhar mais na parte da tarde. Já os demais robôs, o Unity 1, 2 e o Neon Hunter Reverse, vão trabalhar mais na parte da manhã. Pessoal, qualquer dúvida, entre em contato com a gente. Forte abraço, até o próximo vídeo.